Habeas corpus número 5157.417.52.2022, 821.7000, pela defesa técnica do paciente Alex Júnior Facchini Rodrigo Torres, OAB número 51761. Uma boa tarde a todos, excelentíssimo senhor presidente desta igreja, Sexta Câmara Criminal, excelentíssimo relator desembargador Sérgio Arthur Blatz, os cumprimentos desse defensor, aos demais componentes dessa igreja Sexta Câmara Criminal, os cumprimentos também ao nobre procurador de justiça, demais componentes, demais serventuários de justiça que compõem esta Sexta Câmara Criminal, a saudação dessa defesa. Em caráter preliminar, esse defensor postula, como forma de complemento a essa sustentação oral que vem a ser ofertada neste momento, que seja também considerado e analisado os memoriais escritos apresentados em sequência número 23. De qualquer maneira, nesta ordem de habeas corpus, algumas ponderações são necessárias, especialmente considerando a primeira arguição dessa defesa, que diz respeito à questão do excesso de prazo ilegal. E nestes termos, o que se percebe é que o paciente encontra-se segredado cautelarmente desde fevereiro de 2020, onde o que se verifica no caso concreto é que pelo menos 3 cancelamentos de audiências já foram operados pelo juízo de origem, de maneira que, em que pese a questão possivelmente retratada pelos nobres julgadores, existir uma certa complexidade do feito, número de réus elevado, pelo tempo de segregação cautelar, não é justificativa idônea para tamanho prolongamento do feito. Vejo nobres julgadores que são pelo menos 2 anos e 7 meses de prisão preventiva, e ainda que se alegue a questão operada no caso concreto no que diz respeito à pandemia e os fatores que de algum modo contribuíram aí para o prolongamento do feito, fato é que neste momento processual a instrução do feito ainda não se encontra encerrada, o que se verifica é que sequer as testemunhas de acusação, todas elas, foram já ouvidas em juízo, quanto menos as de defesa, tendo sido necessário remarcar uma outra data, inclusive, para o término da instrução do feito, para se ouvir o restante das testemunhas de acusação e as de defesa e também o interrogatório, onde certamente o feito em termos de encerramento vai se prolongar pelo menos até o ano que vem. E no caso específico, considerando aí o tempo de segregação cautelar do hora paciente, o que se verifica no caso em questão é uma espécie de cumprimento antecipado da pena, onde o constrangimento ilegal é evidente e o excesso de prazo, no caso concreto, é totalmente injustificado. A duração razoável do processo aí encontra-se maculado, e o que esse defensor requer perante essa grande Câmara é que sejam analisados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E uma situação importante, quando esse nobre relator perquiriu ao juiz de origem para que retratasse a esta Igreja Câmara os motivos que ensejam a necessidade da manutenção da prisão cautelar, a resposta em termos de informações foi só especificamente
se reportando à decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, nada referindo concretamente aquilo que se deveria ser explicitado no sentido de se demonstrar concretamente os motivos pelos quais ele deveria se manter preso o ora paciente. Isso não foi reportado. O que se verifica, na verdade, na decisão do decreto preventivo operado pelo juiz de origem são apenas ponderações, inclusive, referentes ao mérito da demanda e que jamais, nesse caso específico, poderiam se confundir com os requisitos da prisão preventiva, que são totalmente diversos. O que se verifica é uma análise antecipada do mérito, sem análise específica dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta operada no caso em questão. Também deve ser ponderado, nesse caso particular, que os demais réus dessa demanda encontram-se em liberdade, inclusive com acusações idênticas. Inclusive o Michael seria um deles que ostenta acusação idêntica ao presente paciente e na mesma senda encontra-se em liberdade. Então o que se verifica no caso concreto é a violação ao princípio da isonomia e tendo o magistrado de origem não especificando concretamente o porquê, os motivos pelos quais os demais corréus se encontram em liberdade na presente demanda e a inviabilidade nas mesmas condições que se poderia ofertar em termos de medidas diversas de prisão que poderiam ser operadas no caso concreto em relação ao presente paciente. O que se verifica, na verdade, é um processo que tramita desde 2020 e o tempo de prisão já operada em desfavor do presente paciente é que a ordem pública em si já restou restabelecida em função do longo decurso de tempo. De maneira que, frise-se, esse defensor, esse impetrante, não postula a liberdade restrita do ora paciente, mas sim que, diante das circunstâncias operadas no processo e a falta de previsão para o encerramento da demanda, bem como os demais corréus que se encontram em liberdade, o que se postula é apenas a substituição da prisão preventiva por uma medida diversa prevista no artigo 319, podendo esta nobre e egrégia Sexta Câmara Criminal estabelecer condições que entender cabíveis no sentido de garantir o bom andamento do feito. Nestes termos, este defensor então postula a concessão da ordem através dos pedidos e formulados e condições estabelecidas no artigo 319, expedindo-se o devido alvará de soltura. Uma boa tarde, um bom trabalho a todos.